Nesta quinta-feira, 28, é comemorado o Dia do Orgulho LGBT, mas a situação é preocupante. O preconceito e a homofobia ainda fazem muitas vítimas aqui no estado, assim como no país. A última delas foi a transexual Thalia Costa Barbosa, assassinada por um jogador de futebol em São Borja, na fronteira oeste, na última quinta-feira. Para conversarmos mais sobre esse combate ao preconceito, nós estamos aqui com a Marquita Quevedo e a Gabriela Mendrad, da ONG Igualdade. Tudo bem, Marquita? Tudo bem, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez de volta, para falar sobre esse assunto tão importante, dessa questão da LGBTfobia. Gabriela, boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Junto com a ONG Igualdade, a gente agradece a oportunidade de estar participando desse dia, porque amanhã é um momento muito importante para a comunidade LGBT, pois além da luta, também a gente vai estar compartilhando muitas conquistas que estão vindo desde o início desse ano para a nossa comunidade, mas principalmente as necessidades que a gente tem. É um momento que a gente realmente tem que reivindicar lutas, que tem que conquistar direitos, principalmente a criminalização da LGBTfobia, que é uma necessidade que a gente tenha leis que realmente sejam efetivas para a gente tentar diminuir, essa questão toda da violência que existe ainda muito, muito forte no nosso país, Acho que a gente pode começar a conversar bem observando, Gabriela. Há que se continuar lutando para vencer os preconceitos, mas há também que se salientar, destacar os avanços que tem conseguido, Marquita? Principalmente você pode elencar isso, estando à frente do movimento aí há bastante tempo. A gente tem algumas conquistas. Esse movimento é uma resistência no Brasil, principalmente da década de 70. Ele se inicia na década de 70, Tem um retorno na década de 80 e uma maior visibilidade na década de 90, a questão de direitos, E desde lá a gente vem lutando por essas questões de direitos civis, realmente. E como eu digo, hoje, a gente no momento, a gente luta para que toda a cidade, todos os municípios tenha uma coordenadoria de diversidade sexual, Ou pelo menos uma assessoria de diversidade, que é um comprometimento com essa política para a população LGBT, que é a qual a gente não tem. Sabendo assim que tem um órgão responsável no município. Claro que o movimento social é muito importante, o nosso movimento é muito importante, nós estamos cobrando. Mas como a gente fala, a gente não tem leis, a gente não tem políticas públicas, infelizmente, no país. E é um país que bate recorde de violência e de assassinato contra essa população LGBT. E aí, esse ano, a gente também está batendo em cima dessa questão da LGBTfobia. Só no estado, esse ano, em menos de um mês, foi 3 assassinatos contra a população de travesti e transexual. E todas elas de forma bruta, de forma cruel. A pancada, a espancada, elas foram... Então, quando chega no órgão responsável, ou é aterido esses crimes como passional, o latrocínio. Nunca é um crime de LGBTfobia, nunca é um crime de ódio. E aí, esse ano também é muito importante destacar que é um ano eleitoral. E nós temos uma associação brasileira de paradas e a gente tirou o norte desse ano, que todas as paradas vão estar falando da questão política, que é nós que vamos transformar através do nosso voto. A gente precisa da nossa representatividade também. Então a ideia nossa é trabalhar em cima do voto, trabalhar em cima dessa questão. Enquanto a gente não tiver política pública, não tiver uma lei que nos assegure essa população, a gente vai estar sendo agredida todo dia, a gente vai estar sendo assassinada toda hora. A cada 24 horas, uma LGBT é assassinada. Essa violência está presente no nosso dia a dia, então é isso que a gente está se organizando, como eu digo, para tentar mudar isso. E a gente vai tentar mudar o quê? Através do voto, através de manifestações e tendo essas coordenadorias, pelo menos o poder público ter essa responsabilidade com essa população. Enquanto a gente não tiver essas questões, representatividade, questão política, a gente também não vai avançar. E também é uma discussão que a gente deve fazer no dia a dia. Que nem o caso da Thalia, Ela foi morta espancada, a soco. Isso foi premeditado, ele foi lá, premeditou o local, então tu imagina, isso acontece toda hora. Se a gente olhar na notícia, todo dia tem uma notícia de um assassinato. Em São Leopoldo, a gente teve a Fernanda, que também foi espancada, foi morta a paulada. Isso me dói, porque é uma de nós que está indo a cada dia. Isso nos fere enquanto população LGBT. Porque aí mostra o quê? Que nós temos um país muito conservador ainda. Muito conservador na questão política. Questões de lei, a gente avançou no judiciário, ou em algum executivo. Mas questões, federal, projetos de lei, a gente não tem nenhum. Me chama a atenção na Câmara dos Deputados exatamente isso. A formação de frentes ostensivas, que não se furtam de atacar abertamente o movimento. Agora, recentemente, quando se venceu essa resistência, se votou que um grupo
de Deputados queria considerar como uma doença passível de ser curada, não é isso? Imagina, Semana então, passada ainda, né? O conservadorismo em cima, né? E isso é muito triste ver um país assim, ó, que mata, como a gente faz, a gente tem o maior número de paradas no Brasil, a maior parada do Brasil, acontece no Brasil. E a gente não tem lei que nos assegure, que nos dê essa segurança. Quando Né? acontece crimes como esse, bárbaros como esse, porque é motivado de ódio, de violência cruel, requinte de crueldade, manifestado pelo ódio, repito, para marcar bem, vocês acompanham como é que se dá o desenrolar da justiça, do julgamento, da condenação, da severidade com que o judiciário possa mostrar para a sociedade a punição? Na verdade, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis, ela passou, desde 2016, a fazer um levantamento mais aberto, mais profundo também em relação a esses assassinatos, para a gente conseguir levantar dados mais estatísticos, para conseguir chegar aos legisladores e exigir que realmente seja feito algum trabalho, que seja feito leis eficazes, que sejam feitas políticas públicas que tenham realmente um atendimento voltado para essa população, porque até então o que acontece é que nós temos o país que mais mata transexuais no mundo, 40% das mortes de LGBT hoje no país é contra transexuais, então ainda somos a parte mais agredida dentro desse grupo, e o que nós estamos buscando, né, é que realmente esse levantamento ele chegue ao legislador, pois o que acontecia muitas vezes, os crimes que aconteciam à população LGBT, e isso foi mostrado em vários jornais já, que as pessoas transexuais elas eram tratadas pelo seu nome civil, elas são tratadas pelo seu gênero. Então, esses dados, muitas vezes, eles não chegavam à efetividade, porque muitas das transexuais eram tratadas pelo nome masculino, então não dava efetividade no levantamento. Então, a ANTRA ela tem realizado bastante esse trabalho, assim, que realmente vai ter uma efetividade, que começou faz pouco tempo, mas que o ano passado ela já conseguiu fazer o levantamento de 178 mortes de travestis em todo o país. Então, é um número que é muito significativo, porque em relação a todos os outros países que estão indo com a luta de direitos, nós estamos sendo um retrocesso, porque nos 10 últimos anos o que se comprovou que o ano passado foi o ano que mais matou transexuais e travestis no mundo, assim como o público LGBT no todo, né? Então é essa luta que a gente tem que continuar marcando em cima. Realmente é um dia de orgulho, mas nós temos que dar essa sensibilidade, de trazer essas informações que são necessárias, porque realmente essa luta ela tem que continuar. Nós temos que mostrar realmente o que é a nossa realidade, os discursos de ódio na mídia, né? As comunicações violentas que muitas vezes são feitas de forma anônima, então nós temos que trabalhar bastante com isso, porque frente a todas as conquistas ainda essa parte da agressão, essa parte da violência, essa parte do ódio, ela ainda está predominando. É isso que a gente tem que trazer, um olhar mais empático em relação à população LGBT, para estar construindo algo novo, né? Algo diferente. Alguma programação especial para amanhã? Amanhã a gente resolveu, no grupo a gente tem uma atividade que é via rede social, onde a gente pode atingir o maior número de pessoas. A gente vai estar criando na rede social uma foto, um cartazinho, né, que a pessoa, dia do orgulho. Então a pessoa coloca lá a foto e coloca uma frase que ela acha que represente ela. Então a gente vai estar a partir da meia-noite de hoje divulgando dentro da nossa fanpage, lá da ONG Igualdade, né, que a gente tem várias pessoas de todo o estado vão estar participando dessa campanha. Temos uma atividade que a Gabriela vai estar participando lá em São Vicente, né, Gabriela? Isso. Na região Até a também. gente reforça mais uma vez o convite. Quem quiser participar dessa atividade, porque a gente está fazendo essa atividade online com um intuito mais colaborativo, de realmente as pessoas participarem, né? Nós não vamos nos centralizar em um espaço, e sim na rede social, então isso dá uma visibilidade muito maior, e nós precisamos dessa visibilidade para a conquista de direitos. Basta entrar em contato com a própria página, que é a ONG Igualdade, no Facebook, e a gente estará recebendo as fotos com a palavra que vai definir você, né, a luta não só para o público LGBT, mas para todas as pessoas que realmente abraçam a causa. Pode nos enviar, que amanhã a gente estará publicando. Nesta quinta-feira. Também teremos a participação da ONG, junto com o Núcleo de Gênero e Diversidade do IFE Campus de São Vicente do Sul, que é uma parceria que a gente já tem há bastante tempo,
e que estaremos realizando atividades como em outros lugares, o IFE Campus de Alegrete. Então, a região central, nós estamos formando uma parceria muito grande junto com a ONG, e isso é um trabalho que, embora eu tenha começado pequeno, como as atividades de extensão que a gente realiza junto com a ONG, com a Faculdade de Direito em que eu sou aluna, a gente trabalha com um programa de visibilidade que a gente deu início ano passado, e esse programa realmente ele tem um caráter de levar a informação, de trabalhar com a questão da educação, com a formação de alunos, de professores, e realmente fazer um diferencial, despertar um lado mais humano, de despertar a empatia nas pessoas e com isso promover com que as pessoas sensibilizem, e que muitas vezes o que acontece é que essa falta de conhecimento, essa ignorância das pessoas em relação a gênero, a orientação sexual, as coisas mais simples, os conceitos mais básicos, não são por todos conhecidos, e é com isso, com essa informação que a gente quer sempre levar para as pessoas, para que a gente tente de alguma forma mudar um pouco essa situação que a gente está tendo até agora. Muito bem, nós falamos aqui sobre casos extremos de violência movida pelo ódio, do preconceito, né? Mas ele começa nas pequenas manifestações, pequenas enquanto sutis, eu até diria, para não dizer pequenas, pequeno ou grande, sutis manifestações que se fazia de piada, de gestos, né, de gracejos, que vai legitimando esse distanciamento, né, esse estranhamento, quando na verdade deveria ser aproximativo. Disso a gente vai falar numa próxima vez, porque a gente quer se municiar de mais elementos, até para dizer daquele que provoca esse estranhamento, provoca essa reação. Quem sabe não é ele mesmo que está se manifestando, do quanto ele está ali, né, preso a uma vontade que não tem a coragem de se manifestar, né, se libertar. E você falou que está estudando Direito? Isso. É mesmo? Aonde que você está estudando Direito? Aqui na FADISMA, aqui Na em Santa Maria. FADISMA, muito Isso. bem. Vamos ter em breve ou não, além de uma militante, né, Marquita, no movimento, Sim, uma autorizada defensora dos direitos aí, hein? Com certeza. Que bom, né? É um avanço, é uma conquista disso. Uma conquista. Eu acho que nós, LGBT, devemos ocupar todos os espaços, Claro. né, hoje em dia. Nós estarmos nas escolas, estarmos em todos os espaços maior possível, né? E lembrando que daqui a um dia a gente voltaremos aqui para divulgar nosso evento, o nosso mês da igualdade, que acontece agora no mês de agosto. Tá com bem. várias atividades que vai estar acontecendo até o dia 2 de setembro. Voltaremos. Muito obrigado, Marquita. Voltaremos. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada.